Ok, estamos iniciando nesse momento, hoje, questões, tá certo, da Fundação Carlos Chagas. Só questões da Fundação Carlos Chagas. Para que você tenha uma ideia como é o comportamento dessa banca. Qual tipo de questão, como é a abordagem dessas questões. Vários concursos no Brasil, essa banca é responsável. Ok? Então vamos começar a trabalhar a primeira questão. Tá certo? Num dado momento, foi registrado que 180 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, ocupavam uma sala de embarque do certo aeroporto. Relativamente a essas pessoas, sabe-se que o número de crianças está para o de homens, assim como 4 está para 9. O número de homens excede o de mulheres em 18 unidades. Com relação ao total de pessoas nessa sala de embarque, a porcentagem de criança era. Então, veja com muita atenção, tá certo? O que eu tenho? Num dado momento, isso aqui representa para a gente quem? O total. Entre homens, eu tenho mulheres e tenho crianças. Ocupar uma sala de embarque do certo aeroporto. Relativamente a essas pessoas, sabe-se que o número de crianças está para o de homem. Isso, na realidade, olha, o número de criança está para o de homens, assim, 4 está para 9. Isso aqui, na realidade, é uma proporção. O número de homens excede o de mulheres em 18 unidades, com relação ao total de pessoas nessa sala de embarque. Então, vamos lá. Acompanhando, vamos pegar os dados da questão. Então, eu tenho o seguinte, o total, ok, é de 180 pessoas, total, entre homens, mulheres e crianças, tá certo? Ocupavam uma sala de embarque de certo aeroporto. Relativamente a essas pessoas, sabe que o número de crianças, o número de crianças está, certo? Certo aeroporto, sabe que o número de crianças está para o de homens, de criança está para homens, assim como 4, certo? Está para 9. Qual a informação que eu tenho? Que o número de homens excede, tá certo? Excede o de mulheres em 18 unidades. Então, o número de homens vai ser o número de mulheres mais 18. Então, eu tenho, Então, informações que eu tenho da questão, que a razão entre crianças e homens é de 4 para 9. O número de homens excede o número de mulheres em 18 unidades. Uma outra informação que eu tenho, que homens somado com a quantidade de mulheres, somado com a quantidade de crianças, dá na realidade quem? 180. Pronto. Então, nós temos aí todas as informações possíveis a essa questão. Tá certo? Então, agora vamos começar a trabalhar, tá certo? Os dados. Ora, fica bem mais simples se eu passar o M para cá, antes. Então, eu tenho isso aqui, Se eu passar o M para o outro lado, nós vamos ter, homens, mulheres, mais crianças, isso aqui dá 180. Ora, se eu passar para lá, homens menos mulheres, tá certo? Isso aqui é igual a 18. Se nós somarmos isso aqui, tá certo? Então, nós somarmos, vamos ver aqui, dado da questão, certo, pessoal? Pronto. Excede o de mulheres em 18 unidades. Tá certo? Excede em 18 unidades. Ok? Então, vamos somar. Quando você somar esses dois, o que acontece com essa quantidade aqui? Nós eliminamos, certo? Esses valores aqui. Então, nós vamos ter aqui, na realidade, o que nós vamos ter? Então, pronto. Então, eu tenho 2 homens. Então, vamos melhorar isso aqui. Então, eu tenho 2 homens, certo? Mais crianças, dá igual a 100.
Ó, 180, então 198. Pronto, 180, 198. Dessa informação, o que é que nós podemos tirar dessa informação? Se nós multiplicarmos em cruz, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 9 homens, certo? 9 crianças, nós vamos ter 9 crianças. Então, vamos ver aqui, ó. Se nós multiplicarmos em cruz, nessa relação, eu vou ter 9 crianças, ó, 4 homens. Então, eu vou ter 4 homens, isso é igual a 9 crianças. Pronto. Nessa informação, 4 homens, 9 crianças. Aí eu uso uma dicasinha para evitar a substituição, tirar o valor, criar frações. Eu simplesmente multiplico essa daqui por 2. Toda essa equação eu multiplico por 2. Multiplicando por 2, eu vou ter 4H, multiplicando por 2, mais 2C, que é igual, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 9, 18, 1, 19, 2 vezes 1, 2, e 1, 3. Então, nós temos aí 396. Aí, agora eu faço a substituição. Onde tiver, ó, 4H, eu boto 9C. Então, vamos substituir. 9C mais 2C, isso aqui dá 396. Pronto. 11C, nós teremos 396. Então, C vai ser 396 dividido por 11. Pronto. Nós temos aqui o valor de criança. Então, fazendo essas continhas, nós vamos ter, ok? Então, fazendo essas continhas, nós vamos ter. Então, vamos lá. Então, nós temos que C é igual a, nós teremos 396 dividido por 11. Pronto. Então, 396 dividido por 11. Continha bem simples. Separa duas casas decimais. Então, aqui nós temos, na realidade, 3. 3 vezes 1, 3. Para 9, 6. 3 vezes 1, 3. Para 3, nada. Então, abaixa, 6. Então, nós temos aqui, na realidade, quem? 6. 6 vezes 1, 6 para 6, nada. 6 vezes 1, 6 para 6, nada. Então, na realidade, o total de crianças é 36. Ora, se nós lermos com mais atenção a nossa questão, para ver, vamos lá, pegue seu material e vamos decidir o que ele quer. Ele diz, com relação ao total, lembre, com relação ao total. Então, nós sabemos que o total, ó, nós sabemos que o total é de 180. Ele diz, em relação ao total, que é isso aqui, certo? Em relação ao total de pessoas nessa sala, embarque, tá certo? De embarque, a porcentagem de criança era. Então, eu posso fazer aqui uma regrazinha de 3. Como? 180 representa quem? 100%. 180 pessoas. 36, na realidade, representa quem? X%. Então, nós temos aqui 180. 180 está para 36, assim como 100, certo? Está para X. O percentual você se livra dele, então fica bem simples de resolver. Então, nós temos aqui, na realidade, quem? Nós temos, simplificando um pouco, ó, por 18 dá 1, por 18 dá 2, certo? Por 18 dá 1, por 18 dá 2, ok? Se nós multiplicarmos em cruz, nós vamos ter, certo? Nós vamos ter x igual a quem? A 20. Então, em termos percentuais, ele pergunta quanto por cento? Resposta, 20%. Vamos agora dar uma olhadazinha, pronto. Então, vamos ver o que ele diz. Ó, num dado momento, ele quer saber, com relação ao total de pessoas nessa sala de embarque, a porcentagem de criança era de quanto? 20%.
Então, lembre, o item correto dessa primeira questão é o item A. Então, vocês tenham muito cuidado, lê com atenção o que ele quer. Então, passo a passo, pega as informações com carinho, com dedicação, tá certo? Lembre, nós estamos mostrando a você, tá certo? Questões só da banca, tá certo? Da Fundação Carlos Chagas, só da Fundação Carlos Chagas. Então, vamos para a questão, certo? Seguinte. Ok. A questão de número 2 diz assim: um aeroporto X está localizado entre duas cidades, A e B, que distam entre si 440 quilômetros. Então, eu tenho aqui aeroporto, certo? Eu tenho aeroporto A, aqui nós temos B, e aqui nós temos o aeroporto X. Pronto. No mesmo instante, dois trens partem de A e B e viajam em sentidos opostos, tá certo? Se encontram no aeroporto X. Então, eles se deslocam nesse sentido. Ao deslocamento, nesse sentido. X. Se as velocidades médias dos trens que partem de A e B são, respectivamente, 84, então, nós temos aqui, essa velocidade é 84 km por hora. Certo? E essa daqui é de 70 km por hora. Pronto. Então, o aeroporto X dista, pode ser do A ou do B. Então, vamos reproduzir, tá certo? Então, acompanhe a questão. Vamos reproduzir essa figura aqui, para que a gente possa ter uma ideia melhor, tá certo? Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, e aqui eu tenho X. Não sei, aqui um local qualquer. Então, eu vou chamar, tá certo? Essa velocidade, eu vou chamar a velocidade de A, é de 84 km por hora. 84 km por hora. A velocidade B, certo? É de 70 km por hora. Então, pronto. Então, vamos agora lembrar como é que funciona essa história de velocidade. Nós sabemos que velocidade é distância dividido pelo tempo. Velocidade é distância percorrida, né, dividido pelo tempo gasto. Então, olha aqui. Olha o que você tem aqui, quilômetro por hora. Quilômetro é distância, hora é tempo. Tá certo? Então, hora, para se encontrarem, o tempo, então eu vou chamar tempo TA e aqui tempo TB. Então, na realidade, qual é a conclusão que eu chego? Que o tempo A é igual ao tempo B. Pronto. Eles vão gastar o mesmo tempo, tá certo? Então, tempo A é igual a tempo B. Ora, dessa primeira relação, eu posso, sem dificuldade nenhuma, certo? Tirar o tempo. O tempo, na realidade, é quem? É a distância dividido pela velocidade. Pronto. Distância dividido pela velocidade. Então, vamos aqui na questão. Se eu chamar essa distância, tá certo? Se eu chamar essa distância de x e essa distância aqui de y, então implica qual é o tempo, tá certo? Qual é o tempo A? O tempo A é x dividido por quem? Pela velocidade, por velocidade de A, certo? Então, nós temos aqui o tempo, lembre, o tempo A é a distância dividido pela velocidade de A. Quem é o tempo B? O tempo B é a distância, que eu chamei de y, dividido pela velocidade de B. Ora, então nós sabemos que TA é igual a TB. Pronto. Então, o que é que nós vamos ter? X, ó. Então, nós temos X está para VA, que no caso é 84.
assim como y está para quem? Para VB, que é 70. Você pode até me perguntar por que eu não chamei uma velocidade, um espaço de x, outro, tá certo? A diferença, porque ele diz na questão que a distância, tá certo? A distância entre A e B é de 440 km. Por que eu não chamei isso aqui de x e a outra 440 menos x? Porque é mais simples, pelas regras da proporção, você trabalhar com duas variáveis. Lembrando, não esqueça que x, não esqueça isso aqui, que x mais y é na realidade 440 km. Olha os dados da questão. A distância de A até B é 440 km. Então, pronto. Nessa proporção, então vamos ver o seguinte. Nessa proporção, certo? Nessa proporção, pronto. Nessa proporção, veja bem o que eu tenho a proporção. Eu tenho, veja comigo aqui a proporção. Qual é a proporção que nós temos? X está para 84, certo? Assim como y está para 70. A propriedade, então vamos lembrar aqui um pouquinho. A propriedade diz assim: se eu somar A está para B, assim como C está para D. Então, o que diz a propriedade? Se eu somar os numeradores, A mais C, B mais D, isso aqui eu posso igualar qualquer uma das proporções. Posso dizer que é A sobre B, ou eu posso dizer que é igual a C sobre D. Então, lembre, na proporção, se eu somar os numeradores e os denominadores, eu posso igualar a cada um separadamente. Então, nós temos, ó, aqui. Então, nós podemos aplicar essa propriedade aqui. Então, x. Então, nós podemos aplicar a propriedade x mais y, 84 mais 70. Somei os numeradores e somei os denominadores. Mas quem é x mais y? Isso aqui eu posso igualar. Então, quem é x mais y? 440. Certo? Que é a distância de A até B, 440. 84 mais 70 dá 154. Então, lembre que isso aí eu posso igualar tanto a x sobre 84 como a y sobre 70. Sugestão, procura a maneira mais simples de fazer. Então, minha sugestão é que eu iguale isso aqui a, certo? A y sobre 70, para facilitar as contas. Assim como 440 está para 154. Então, meu y multiplicando, certo? Então, 154. Então, vamos multiplicar aqui, 154. Então, se fizermos a multiplicação, então nós vamos ter, tá certo? 440, fazer as continhas depois, vezes 70. Então, dá 0, 7 vezes 4, 28, vai 2, 7 vezes 4, 28, 2, 30. Então, eu divido por 154. Então, eu divido por 154, certo? Então, aqui vai dar, na realidade, 2. 2 vezes 4, 8 para 8, nada. Aí, como ficou simples. 2 vezes 4, 8 para 8, nada. 2 vezes 5, 10 para 10, nada, vai 1. 2 vezes 1, 2, 3, nada. Abaixa 2. Então, na realidade, o meu y é igual a 200. Então, vamos nos livrar disso aqui, certo? Para continuar a resolução da questão. Então, na realidade, o que eu tenho? O y é 200. Automaticamente, o que eu tenho? O x é, na realidade, 240. Porque o todo não é... Lembrando que o nosso todo é, na realidade, 440. Então, veja aqui comigo. Tá certo? Lembrando que aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, certo? Eu tenho B, eu tenho A e B. E aqui eu tenho X.
Lembrando que a distância de A para B é 440 quilômetros. Eu chamei isso aqui de X e chamei isso aqui de Y. Nós encontramos que X era igual a 200 quilômetros e encontramos automaticamente, pela diferença, 440 menos 200, 240 é a distância de A para X. Então, veja o que eu tenho aqui. A distância de A para X é 240, a distância de X para B é de 200. Se nós dermos uma olhadazinha agora no gabarito, na questão, o que ele diz na questão, tá certo? Essa questão de número 2. Ele diz, olha, isso aqui é 240, só passando os dados para cá. Essa distância aqui é 200. Então, o item A, 250 km de A, não é verdade. B, 230 km de A, não é verdade. 210 km de B, não é verdade. 240 km de A, pronto. O item correto da questão de, olha, o item correto da questão de número 2 é D de dado. Essa é a ideia de velocidade média. Lembre, questões da Fundação Carlos Chagas. Ok? Então, a questão de número 2, o item correto, D de dado. Vamos ver o que diz a questão, tá certo? De número 3. Então, leia comigo. Sabe-se que, operando 5 horas por dia, uma máquina tira um certo número de cópias em 6 dias. De quanto deve ser aumentada sua capacidade operacional para que ela seja capaz de tirar o mesmo número de cópias em 4 dias, operando 4 horas por dia. Então, veja comigo, vamos entender. Ele diz que essa máquina, ela operando 5 horas por dia, tá certo? Um certo número de cópias em 6 dias, certo? Aí ele quer que essa máquina, de quanto deve ser aumentada a capacidade operacional para que ela seja capaz de tirar o mesmo número de cópias, só que ele quer agora em quem? Em 4 dias. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar os dados da questão. Ora, a primeira máquina, ela trabalha 5 horas, certo? 6 dias. Então, na realidade, ela opera como se ela ficasse direto, seria 30 horas. Pronto, seria 30 horas. A segunda máquina, o que acontece com a segunda máquina? Ela trabalha, certo? Ela trabalha 4 horas em 4 dias. Então, na realidade, ela só opera durante 16 horas. Pronto, ela só 16 horas. Então, veja com muita atenção. Máquina 1, máquina 1 são 30 horas. Pronto. A máquina 2, na realidade, na segunda operação, estou chamando de máquina 2, como se ela tivesse modificado, só são 16 horas que ela vai operar. Ora, na realidade, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma diferença de ganho. 30 menos 16, na realidade, nós temos o quê? 14 horas. Então, agora a gente faz uma regrazinha bem simplesinha. Olha, regrazinha, 16, presta atenção, 16 representa quanto? 100%. Tá certo? Se ela estivesse trabalhando 16, 100%. Essa máquina, para ela trabalhar 14 horas, então, aqui nós temos o quê? Nós temos o nosso X. Então, fazendo uma proporçãozinha, então nós temos, sem dificuldade nenhuma, 16 está para 14, assim como 100 está para X. Pronto. Lembre, ela agora tinha que operar em 16 horas, tá certo? É 100%. Se ela quer recuperar, ela quer melhorar, então em 14 horas, então ela tem que ter
tá certo? Uma recuperação de termos percentuais. Então, vamos simplificar. Se nós simplificarmos ou não multiplicarmos, eu vou ter aqui x é igual a 1.400, tá certo? Então, vamos só simplificar um pouquinho aqui, para diminuir as contas, tá certo? Então, eu tenho, ó, por 2, certo? Por 2, nós temos 8. Por 2, nós temos 7. Aí, ó, 8, e aqui, ó, por 2, tá certo? Ó, por 4, dá 25. Por 4, dá 2. Pronto, ficou fácil. Olha aí, nós vamos ter 2x é igual a 7 vezes 25. 2x é igual a 7 vezes 25, tá certo? Então, 2x é igual a 7, tá certo? Vezes 25. Ó, aqui. Então, nós temos 2x é igual a 7 vezes 25, tá certo? Vou só reforçando aqui, 7 vezes 25. Então, nós temos aqui, ó, 2x é igual a 7 vezes 25. Então, continuando as contas. Então, 2x vai ser igual a 7 vezes 5, 35, isso é produto, 35 vão 3. 2 vezes 7, 14. E 3, 17. Então, dá 175. Então, x vai ser 175 dividido por 2. Então, vamos lá. 175 dividido por 2. 2 vezes 8, 16. Para 17, 1. Tá certo? Dá 15. Tá certo? 2 vezes 7, 14. Para 15, 1. Aí, ó, presta atenção. Não é possível dividir, mas eu tenho interesse. Então, você coloca um zero aqui. Na hora que você coloca esse zero, leva a presença da vírgula lá no quociente. Fica 10 dividido por 2, então dá 5. 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Então, na realidade, o meu x é 87,5. Como eu estou trabalhando em percentual, então nós temos 87,5%, tá certo? Então, veja com muito atenção o que nós temos na questão. Eu só vou reforçar porque é uma questão que logo de imediato alguém pensa que é uma questão de regra de 3, tá certo? E não é uma questão de regra de 3. Você pode, várias vezes, situações diversas, mas aqui é simplesmente entender, olha, uma máquina, ela trabalha 5 horas por dia durante 6 dias. Então, na realidade, interruptamente, ela trabalha 30 horas. E eu quero que essa mesma máquina agora passe a trabalhar 16 horas. Então, ela tem que recuperar quem? Ela tem que recuperar 14 horas. Então, o que eu tenho? Eu tenho, na realidade, nós temos 30 horas. A diferença, tá certo? 14 horas. Então, lembre, ela trabalhando 16 horas 100%, trabalhando 14 horas, então para recuperar, é a recuperação. Então, na realidade, nós temos o item correto da questão, tá certo? 87,5%. Então, a recuperação da máquina tem que ser quase o quê? 100%. Então, 87,5%. Então, vocês tenham muito cuidado com as questões da Fundação Carlos Chagas. Se nós observarmos, olha aqui, pronto, nós temos a questão de número 4. Se nós observarmos as questões da Fundação Carlos Chagas, são questões que levam você a não, evitar aquela coisa de precipitação. Ah, tudo bem, tu vai fazer, então tente evitar isso. Leia com atenção. Olha a questão de número 4. Vá dando uma lidazinha aí, tá certo? Daqui a pouco nós continuaremos a resolução dessa questão, tá certo? Ok?